Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo, vou falar um pouquinho para vocês sobre as questões relativas à vulnerabilidade cultural, de acordo com as premissas do filósofo, bioeticista e pensador catalão Francesc Torralba i Rosselló. Fiquem ligados. Primeiramente, eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem os demais vídeos da série Tanatologia, principalmente os vídeos relacionados às questões em que tratei sobre a vulnerabilidade de acordo com o pensamento, do Torralba i Rosselló. A gente já gravou vídeos falando sobre o conceito de vulnerabilidade em si, depois nós falamos sobre vulnerabilidade ontológica, vulnerabilidade da natureza e vulnerabilidade ética. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco do conceito de vulnerabilidade cultural de acordo com as palavras do pensador. Bom, primeiro ponto. O ser humano é um animal cultural. Nós criamos cultura, nós consumimos cultura, nós nos expressamos mediante instrumentos culturais. Nós nos comunicamos uns com os outros através de símbolos e através de signos que pertencem à cultura e que caracterizam a forma como cada um de nós ou como cada grupo humano se identifica. Então isso representa um processo de cultura que nós construímos para poder articular as nossas relações. A linguagem é um exemplo disso. Esse vídeo que eu estou aqui trabalhando com vocês, que possui uma série de palavras em língua portuguesa, cada uma dessas palavras caracterizada por um conjunto de significados, isso é um processo cultural. Uma questão importante que a gente tem que frisar é que cultura não é algo absoluto e não é algo perfeito. A cultura é um produto do ser humano. Se o ser humano é vulnerável ontologicamente falando, e aí vocês têm que dar uma olhadinha lá no vídeo da vulnerabilidade ontológica para entender o que isso significa, Se o ser humano é um sujeito vulnerável ontologicamente falando, então a cultura que ele produz também é. O que isso quer dizer? Nunca é possível a gente dizer que conhece ou que sabe de alguma coisa na sua totalidade. Aqui vale a gente chamar a premissa do Sócrates, quando ele fala aquela frase célebre, Só sei que nada sei. Nós sempre seremos ignorantes em relação a uma série de coisas e isso expressa a nossa vulnerabilidade. E olha que eu sempre falo para os meus alunos lá na universidade que palavras como sempre, nunca, jamais, a gente não deve utilizar. Mas nesse caso eu vou abrir uma exceção justamente pelo fato de que é impossível que o ser humano consiga se apropriar de maneira adequada de todo o conhecimento em relação a um determinado assunto ou a um determinado tema. A nossa ignorância em relação às diferentes facetas do saber ou em relação aos diferentes assuntos, ela se manifesta de diversas maneiras. A gente pode dizer que a nossa ignorância ela tem diferentes graus de manifestação. Quanto mais ignorantes nós somos, mais manipuláveis e mais objetificáveis nós nos tornamos, porque ficamos desprotegidos diante dos abusos de poder a que estamos sujeitos na vida em sociedade. Por isso é importante que você tenha consciência de que saber é poder. Ter conhecimento em relação àquilo que você se propõe a fazer, ter conhecimento de causa em relação ao tema que você estuda ou em relação ao que você se dedica é algo muito importante, justamente porque o fato de você ter esse conhecimento te garante a possibilidade de entender se você está sendo ou não enganado, se você está sendo ou não manipulado. Por isso, garantir acesso à educação e à cultura é algo fundamental. Por isso, garantir acesso à educação e à cultura é algo importante, porque educação e cultura são elementos que permitem o nosso desenvolvimento pessoal de forma integral. Se a gente for trabalhar essa premissa, dando um exemplo aqui na área da saúde, o que significa todo esse contexto, se a gente levar essa discussão para o campo da saúde? Pensemos o seguinte. Se a gente articula a vulnerabilidade cultural no âmbito da área da saúde, isso significa alcançar a compreensão de que a pessoa doente sofre de vulnerabilidade ontológica, volto a frisar o vídeo, ou seja, ela não é um ser absoluto, ela está passando por um processo de sofrimento, ela está passando por um processo que faz com que ela perca a sua autonomia, já que isso é uma das questões que caracteriza o processo da doença. E essa pessoa doente, além da vulnerabilidade ontológica, ela também pode sofrer de vulnerabilidade cultural. Por quê?
Porque nem todo mundo conhece anatomia, nem todo mundo conhece fisiologia, nem todo mundo entende as dimensões que fazem parte do seu tratamento. Muitas vezes a gente faz uma série de exames sem nem saber a razão pela qual a gente está fazendo aquilo. Então, se a gente fala em estabelecer um diálogo entre os profissionais da saúde e as pessoas doentes, pensando na humanização, a gente precisa sim pensar numa forma de trabalhar empatia, de trabalhar competências que permitam que esses profissionais da saúde adquiram a arte da comunicação, com o objetivo de ajudar a pessoa doente a compreender a sua própria doença, vamos dizer assim. Ou seja, de diminuir esse processo de vulnerabilidade cultural. Se isso começa a acontecer, a gente tem uma outra relação que se estabelece entre o doente e a pessoa que presta a assistência. E para a gente trabalhar esse processo, a vulnerabilidade cultural, no caso da saúde, começa a ser combatida a partir do momento em que a pessoa que cuida, né, a pessoa que presta assistência, começa a ouvir o que a pessoa doente tem a dizer sobre a sua própria doença e sobre a vivência que esse processo lhe traz. Se a gente faz isso, a gente entra no campo do discurso. Tá? Ou seja, a gente está entrando num campo onde nós vamos ter uma série de elementos que caracterizam formas diferentes de compreensão sobre um determinado estado. Né? A ciência, ela acumula uma série de saberes, uma série de conhecimentos sobre as doenças que são importantes. Isso vai gerar um tipo de discurso, que a gente chama de discurso biomédico. A pessoa doente, por sua vez, também possui uma série de saberes e de conhecimentos sobre a sua doença, que o Torralber-Rousselot vai chamar de saberes experienciais. O que o profissional da saúde sabe, não necessariamente o doente sabe. Mas a gente também precisa levar em consideração que, por causa desse saber experiencial, que é típico da pessoa que está doente, ela tem saberes, ela detém conhecimentos que o profissional da saúde não necessariamente conhece. Então, isso é um ponto importante. Nenhuma assistência digna pode ser prestada se esse encontro de diálogos não se estabelecer. Isso é uma questão importante. Numa assistência que se preocupa efetivamente com a qualidade de vida da pessoa doente, é imprescindível fazer com que esses dois saberes, os saberes da ciência e os saberes experienciais, com que esses dois saberes se encontrem, dialoguem e diminuam a partir daí a vulnerabilidade cultural de ambas as partes, de forma que o conhecimento produzido, né, a ação articulada nesse contexto, faça sentido, tanto para uma pessoa quanto para outra. Então, para o Torralber-Rousselot, a vulnerabilidade cultural tem essa característica essencial da gente não conseguir articular todo o saber relativo a um determinado campo, e no caso específico da área da saúde, ela pode ser suprimida a partir do momento em que a gente consegue efetivamente articular um diálogo entre a pessoa que presta a assistência, o profissional da área da saúde, e a pessoa doente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, toquem no sininho, curtam o canal. Monólogos foi feito para vocês, para ser apreciado sem moderação.